Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Hoje é sábado, dia de atualizarmos então o relatório de performance, é o dia que eu mostro para vocês o relatório de performance semanal e também já atualizo aí a performance mensal, anual e desde o início do projeto. Lembrando que eu sempre mostro o relatório aqui dentro do Profit, que é a plataforma que eu uso para operar, e também mostro dentro da corretora, que aí assim a gente consegue mostrar com 100% de transparência aí, seguindo o formato OTT. Essa semana, então, compreende aí do dia 27 de abril até 1º de maio, sendo que 1º de maio nós não tivemos operações porque foi feriado, tá bom? Então vamos mostrar aqui para vocês. E hoje, ali depois do relatório de performance, eu quero trocar uma ideia com vocês aí sobre a parte de gerenciamento de conta e sobre proteção de conta, algumas decisões que o trader faz. Tá? Então vamos aqui em negociação, relatório de performance. Então eu vou colocar aqui o período do dia 27 de abril, segunda-feira, até o dia 1º de maio. Conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta 14415, fechei a semana aí com valor líquido de R$ 845,50. Foi uma semana que eu não tive stop, mas em compensação foi uma semana de baixa performance, tá? Segunda-feira não apareceu operações, depois eu tive aí 3 operações seguidas que eu saí na minha regra de proteção, tá? Ou seja, eu protegi o trade e ele acabou acionando essa regra e me tirando com poucos pontos, tá? 5, 10, 30 pontos, então foi pouquinha coisa aqui nesses últimos dias, então por isso acabei ficando somente com a performance, com o resultado que foi feito na terça-feira, certo? Então já vou mostrar para vocês também dentro da corretora, para a gente poder acelerar aqui e fazer um bate-papo. Então vou colocar aqui ó, na corretora. Só o tempo de eu colocar o token. Essa conta aqui, então eu deixei apenas para esse projeto, tá? De 2025 até 2026. A ideia desse projeto é de mostrar que com um capital que começou com R$10.000 lá em janeiro de 2025, nós iríamos dobrar esse capital até o final do ano de 2025. Batemos essa meta, né? Passou dessa meta, e o objetivo desse ano é mostrar aí 42 saldo líquido de 42 vezes o risco por trade, tá? Então são unidades de risco, que eu chamo de R, tá? Que é um conceito do Van Tarp. Então 42 R's é o meu objetivo desse ano. Isso quer dizer que aquilo que eu arrisco por trade, eu quero ter 42 vezes isso de saldo líquido até o final do ano. E estamos nesse processo de construção, tá bom? É um ano que até aqui está bastante desafio de performance, porque é um ano que está bastante fraco em termos de performance, mas que eu acredito que até o final do ano vou alcançar. Vou tirar a minha câmera aqui para a gente poder ver direitinho. Então, começando lá no dia 28, porque o dia 27 eu não operei, não tinha operações no dia 27, tá? Trabalhei aqui, fiquei procurando o trade, mas não apareceu. Na corretora vai aparecer então como dia 27, aqui do lado, ainda referente à sexta-feira anterior, que foi o dia 24. Então vocês vão ver que na corretora aparece assim, ó, dia 27, referente ao dia 24, isso aqui foi sexta-feira anterior. A corretora leva um dia para atualizar. Depois disso ela tem aqui o dia 29 de abril, que ela está mostrando ali que é referente ao dia 28 de abril. Ó, 29, referente ao dia 28, saldo de 792, foi feito no trade, mesma coisa aparece no Profit. E aqui aparece os custos completos de operação, tá? Que é o imposto de renda sobre a transação e o líquido de operações, que tem aqueles custos de emolumentos ali que ele abate, tá bom? Depois no dia 29, na corretora vai aparecer como dia 30, referente ao dia 29. Ó. Na corretora aqui aparece dia 30, referente ao dia 29, valor de R$29 e aqui os custos de operação. E aí depois do dia 30, a corretora ainda não atualizou a informação, devido ao feriado do dia 1º de maio, mas ela vai mostrar aqui no dia 2, provavelmente, ou então no dia 4, né, quando for segunda-feira, vai mostrar que é referente ao dia 30, e ele vai mostrar aí um saldo aí de R$42, menos os custos que por enquanto não aparecem aqui. Beleza? Vou colocar de volta aqui a minha câmera. Então, nessa parte aqui é isso, e eu vou mostrar para vocês também agora dentro do projeto, como é que fica a atualização do projeto, tá? Essa semana eu comecei aqui com um capital de R$ 32.639,31, lembrando que esse projeto começou com a conta em R$10.000 lá em janeiro de 2025. Meu risco por operação, que é o R, foi de R$ 975.
O meu risco máximo por dia era 2.925 e eu fechei então aí com um valor líquido mais ou menos aí de 834,94, tá? Então na semana eu fiz aí de rentabilidade 2,56% e fiz 0,86 R de rentabilidade sobre os 32, tá? Então no projeto aqui em 2026, eu comecei com um caixa de 28.176 e a rentabilidade até agora 5.297,40, que é o equivalente a 18,80% de rentabilidade nesse ano, tá? Então, por semana é uma rentabilidade média de 1,11%, que é nada mal, tá? Se eu pegar o projeto mais longo e colocar aqui a atualização, 834,94, esse aqui é a planilha que eu tenho desde janeiro de 2025, então são 70 semanas. Nessa semana, então, eu fiz aí a mesma coisa aqui na outra, né, equivalente, mas aqui no projeto longo, o caixa inicial foi de 10 mil, a rentabilidade atual 23.474,25, que é o equivalente a 274,74%, e uma rentabilidade média de 3,35%, tá? O que é legal aqui, se eu pegar o desse ano, é pensar o seguinte, ou até pegar esse aqui mais longo, que é melhor ainda para a gente ver. O menor valor, tá? Pensa assim, eu comecei com um capital de 10 mil, o maior rebaixamento que eu tive assim nessa conta, o máximo que eu perdi nessa conta desde que eu comecei lá 70 semanas atrás, foi 8.654,61 e o maior valor dessa conta a gente atinge agora, que é 33.474,25. Então, estamos agora em um topo histórico de performance semanal. Volto aqui para a semana 26 e vamos calcular para a próxima semana. Próxima semana, então, eu começo com um capital de 33.474,25. O valor do R continua sendo de 3%, então vamos fazer essa conta aqui. 33.474,25 vezes 3%, isso aqui significa que o meu risco por trade vai ser de R$ 1.000,05, certo? Então o meu risco geral do dia vai ser de 3.015. Agora no vídeo de segunda-feira vocês vão ver eu colocando essa configuração dentro do Profit para trabalhar, tá? Então, o meu risco por trade agora vai ser de 1.005. E o legal é o seguinte, se vocês pegarem aqui, ó, nos meus vídeos antigos, vocês vão ver que lá, na primeira semana de janeiro de 2025, meu risco por trade era de R$300 apenas. Então, quando eu perdia no máximo 300, mas eu também tentava ganhar algo em torno disso aí, de R$300, tá? E agora, né, 70 semanas depois, esse risco passou a ser de R$1.000. Tá? Então, é um marco importante aqui no canal, né? Um marco importante aqui no meu projeto, mas que também, obviamente, para alcançar isso aqui, essa semana eu passei por situações onde eu protegi a operação com expectativa sobre esses valores e isso prejudicou a minha performance. Já vou mostrar para vocês logo em seguida, tá? Só vou mostrar aqui também, para a gente manter a transparência, tá? No gráfico dessa semana, aqui no projeto, o gráfico, então, do mês de abril, vocês devem ter visto aí no vídeo de fechamento de abril, lá no dia 30, mas eu vou repetir para aqui, porque caso alguém não tenha visto. Eu fechei aqui no dia 30, então, o mês com valor aí positivo, né, líquido. Peraí que eu peguei o mês de março junto, vamos arrumar aqui. Vou colocar aqui que foi do mês de abril, 1 de abril a 30 de abril, um valor líquido de R$ 2.773. Foram 29 trades realizados no mês de abril e aqui, felizmente, né, saindo do drawdown e renovando o topo histórico. Se eu pego 2026 no topo histórico, também saindo do drawdown aqui oficialmente, né, nós tivemos um período de drawdown que foi lateral, um período aqui de drawdown bem consolidado. E felizmente agora, oficialmente, a gente sai desse drawdown e faz um novo topo histórico. O que eu espero agora? Eu espero não voltar em drawdown tão cedo. Então o que eu gostaria era de ver ele fazendo aqui fundos mais altos e topos mais altos por mais tempo, tá? E se eu pegar desde o início do projeto, um valor líquido aí de 24.564,50, 575 operações realizadas de janeiro de 2025 até 30 de abril de 2026 e estamos também em topo histórico, tá? Deixa eu puxar mais para cá porque eu vi que está escondendo um pedaço da tela, agora sim. Então aqui, topo histórico de 2025 até 2026, saindo desse período de lateralidade aqui, que
foi o período mais consolidado aí, mais difícil de eu renovar topo histórico desde que a gente começou o projeto. Vou deixar aqui o 2026 na tela. Mas antes, deixa um recado aqui. A Nomus, que é a maior assessoria do Brasil, tem o melhor atendimento do Brasil e trabalha com a corretora XP, está promovendo aí a Seleção Trader, que é o maior campeonato de trading no Brasil, que vai levar o time campeão para a Copa do Mundo, vai levar para assistir uma partida da Copa do Mundo de 2026. Então, se você gosta desse tipo de competição, se você já é cliente da XP, basta preencher esse formulário, e é gratuito, e se você não é cliente da XP, também basta preencher esse formulário, que é gratuito, você não tem custo nenhum para participar da competição. Tem um detalhe, se você quer participar junto comigo dessa competição, né, eu estou no time mundo. Isso quer dizer o quê? Se você selecionar aqui, ó, qual time que você quer fazer parte, você marcar que é o time mundo, e você avançar para a próxima fase, eu vou poder ser seu treinador durante a competição. Então eu vou poder te ajudar ali com gerenciamento de risco, alguma estratégia e tudo mais, e se esse time for campeão, a gente vai juntos para a Copa do Mundo. Então é uma possibilidade aí de eu também poder trabalhar com você dentro da competição. Caso você queira, é só marcar a opção aqui, ó, time mundo, tá? Através do meu link que está no primeiro comentário fixado, tá? Então tem que estar nesse meu link, que aí você vai fazer parte do meu time, beleza? Então voltando aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que essa semana, vocês podem ver que eu falei aqui o seguinte, ó, que eu estava aqui num drawdown longo, o maior drawdown que eu estive aqui dentro desse projeto, foi um drawdown bastante lateral de performance, não foi um drawdown com picos de queda, mas fazia muito tempo que eu não atingia um novo topo histórico, tá? Vocês podem ver que foi em janeiro que eu fiz um topo histórico, trabalhei em fevereiro, março, e boa parte de abril sem atingir esse novo topo histórico, até agora atingir. Essa semana, eu comecei a semana com uma expectativa de poder chegar nesse topo histórico. E foi justamente essa expectativa que acaba sendo uma armadilha, que muitas vezes o trader cai, que é criar expectativas sobre valores, sobre resultado do trade, que me prejudicou a ter uma performance melhor nessa conta pública nessa semana, tá? Então são dois motivos. Um é um gerenciamento de contas que eu faço de diversificação e o outro foi justamente excesso de cautela com expectativa em um resultado. Vou mostrar para vocês bem na prática, ó. Se a gente pegar aqui o gráfico de operações, vocês vão ver que dessa semana, tá? Eu fiz aí, ó, 4 trades, sendo o primeiro na terça-feira, deixei o trade chegar no alvo. Aí depois eu tive aí na quarta e na quinta 3 trades que eu protegi e acabei saindo praticamente no 0 a 0. Vocês podem pegar os vídeos aí de quarta e quinta-feira e vocês vão ver que eu protegi boas operações, tá? Depois, refletindo sobre isso, analisando aí o desempenho da semana, eu pude analisar nos resultados aqui duas coisas que eu acho bastante interessante quando a gente faz acompanhamento dos nossos lançamentos de trades. Um deles é aqui, ó, na tabela resultados que eu tenho a informação que esse ano eu cheguei aqui, ó, a fazer 32 saídas antecipadas. Dessas 32 saídas antecipadas, 17 delas, ou seja, 53% das vezes ele foi no alvo. E quando eu tenho a maior parte das vezes indo no alvo, eu estou deixando dinheiro na mesa, estou deixando de ganhar dinheiro. Então é uma informação ruim. Depois disso eu vou olhar, obviamente, os meus lançamentos diários. E aí eu fui buscar meus últimos 10 trades. Então eu peguei aqui, ó, esses 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aí aqui 9, 10 trades que eu saí antecipado. Dos 10 trades que eu saí antecipado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deles foram no alvo. Então 70% dos trades dos últimos que eu fiz teriam ido no alvo e eu protegi no 0 a 0. A questão é a seguinte: todo operacional, a gente tem que ter aí regras bem claras, de forma bem objetiva, sobre como a gente vai gerenciar o trade. Se a gente vai deixar ele até o alvo, se a gente vai manter stop ao alvo, se a gente vai sair antecipado, e se a gente for sair antecipado, o que aciona essa saída antecipada. Eu tenho algumas regras para isso também. Uma delas é obrigatório, que é quando o preço atinge 90% do alvo, eu protejo no 0 a 0. E se for esse o caso, está tudo certo, né? Eu saio ali no 0 a 0 e não tenho nenhum problema nenhum. Não fico com nenhum remorso. E tem outra delas que é com mudança de ciclo, e eu tenho a parte de opção, né? É opcional a minha decisão de abandonar no 0 a 0 ou proteger o trade ou não. Eu vou dar o exemplo de um trade que eu fiz na quinta-feira. Eu fiz aqui a compra na barra 19 e eu esperava, por ser um desequilíbrio muito forte de comprador, que aparecessem compradores acima e o preço se deslocasse rapidamente, no mínimo mais 1, 2 barras acima, para depois ter um tipo de correção.
Como ele teve uma correção imediatamente na barra 19, até aí eu mantive o trade. Depois ele teve mais uma correção na barra 30, eu mantive o trade. Depois ele começou a andar a favor e depois ele começou a dar de novo correção. E aí nessa correção eu protegi o trade e acabei saindo no 0 a 0 na barra 25, tá? Qual que é o problema? Que aí eu analisando depois o trade, fazendo aquela verificação que a gente faz após o dia, eu percebi que foi uma decisão errada da minha parte. Por mais que eu tinha regra opcional, na minha decisão que é discricionária, eu tenho que usar outros elementos para decidir se eu quero abandonar ou não um trade. Nessa situação eu estava com o stop muito bem posicionado. Ó, eu deixei até uma linha amarela aqui para vocês verem exatamente onde era o meu stop, que era aqui embaixo, e a minha entrada era aqui. Era um stop longo e um alvo longo. Então eu poderia ter deixado esse trade andar mais, porque eu só levaria o stop nesse caso, e esse é o tipo de stop que eu mais gosto de deixar aí nas minhas operações, que é somente levar o stop se aquele tipo de entrada que eu fiz, o mercado mudar toda a característica. Então veja, eu fiz uma entrada esperando que o mercado fosse ser comprador, que ele fosse continuar aparecendo compradores, até mesmo porque na minha leitura o dia estava em uma tendência desde a abertura, que formou um range inicial, estava rompendo esse range inicial, então ele tinha potencial de andar por mais tempo acima. E se eu levasse o stop aqui, muito provavelmente essa alta teria falhado, o mercado teria voltado para dentro do meio do range, e que ele fosse ficar aí de uma forma mais expandida, mas que ele fosse ficar um range maior ou até mesmo uma reversão para tentar buscar aqui o fechamento do gap do dia, tá? Agora, isso significa que se eu levasse o stop, o mercado teria mudado a situação dele no dia. Nessa situação, se eu tivesse visto sinais de mudança, eu poderia sair. Mas eu não estava vendo sinais de mudança. Eu estava vendo o mercado andar acima, tanto é que eu mantive a minha convicção aqui após essa correção, onde eu já poderia ter protegido no zero. Eu mantive, eu sei que eu estou em um desequilíbrio fraco, então depois de desequilíbrio fraco, é mais provável que apareça compradores e tente buscar uma nova máxima, eu teria que aguentar esse trade e fazer esse tipo de movimento. Ele faria uma nova máxima, correção, depois nova máxima, correção, depois nova máxima, até chegar no meu alvo, que era aqui nessa linha verde, tá? Então eu poderia ter mantido esse trade. Outra coisa que eu poderia avaliar, o fato que eu tinha aqui média de 9 sendo tocada e levando, e a média de 20 que estava mais abaixo, estava bem acima do meu stop, que era aqui. Então dava para ter mantido esse trade, e se eu tivesse mantido, eu teria pego aí um ótimo alvo, ó, teria levado até lá, certo? Então eu sempre falo para vocês, assim, nos meus vídeos, que quando a gente está avaliando possíveis erros que aconteceram durante a semana, a gente tem que pensar que existem erros que foram estatísticos, né? No caso, nem foram erros, foram falhas do operacional. Então é estatística, a gente pode tomar o stop, como seria o meu stop aqui se eu levasse lá na linha amarela, e tudo bem. E tem situações que foram erros operacionais, né? Ou erros de decisão, ou erros de execução. Aqui no meu caso eu considero que foi um erro de execução. E quando esse erro de execução acontece, eu tenho que pensar se está envolvido com técnica, algum motivo técnico que fez eu tomar uma decisão, ou comportamental. Eu acho que dessa semana foi comportamental, porque eu criei uma expectativa no início da semana, já visando a possibilidade de bater topo histórico de performance líquida da conta pública e também na minha conta privada, tá? No ano seria topo histórico nas duas contas que eu uso dinheiro real, meu próprio dinheiro, então eu bateria esse topo histórico, bateria topo histórico também da performance semanal, ou seja, para o início de maio eu iria operar com o maior R do ano. Então, na minha conta privada ou nessa conta que também é muito bom. Na minha conta privada é o maior R dos meus últimos anos, desde que eu comecei a ficar consistente. Então, em maio, eu vou começar a operar com o maior R que eu operei desde 2023 para cá. Então, essa criação de expectativa prejudica, porque você fica pensando no valor e acaba deixando de lado um pouco a técnica. Você acaba deixando de lado um pouco aí a parte que você tem de regras, de disciplina para poder executar. E isso acaba prejudicando. Eu sei que posso começar a próxima semana, eu não proteger o trade e eu levar o stop, então isso aí pode acontecer, não é algo que eu estou dizendo não vou mais proteger. Porém, vou ficar mais atento para proteger somente em situações onde ele der realmente algum tipo de critério técnico que faça eu tomar essa decisão. Eu ver se está perdendo ali um desempenho naquela operação para poder proteger e sair antes, tá? Essas são as armadilhas que a gente tem quando a gente usa a proteção no trade. Se a gente não usa a proteção, a gente vai ser mais vezes estopado, mas em compensação, você não vai deixar
um trade que era bom, você cortar esse trade que era bom e ver ele chegar no seu alvo. Você tem que pensar qual dor vai ser melhor para você trabalhar, tá? Então, se você usa isso como regra bem clara dentro do operacional, ajuda. Eu tenho regra clara no operacional, só que essas que são opcionais, ele acaba sendo discricionário. Eu tenho que tomar a decisão. E nessa tomada de decisão, eu tenho que ver alguma coisa para tomar a decisão. Essa semana acabei aí infelizmente, tomando a decisão errada, protegi cedo demais e acabou performando menos. Outra coisa é a gestão de contas. Tá? Eu estou numa fase que eu estou consistente, já ia há 3 anos, e nessa consistência eu já estou numa fase onde eu quero extrair mais dinheiro do mercado. E para extrair mais dinheiro do mercado, eu estou usando alavancagem, estou usando aí mais capital operacional, usando mesas proprietárias. E nessas contas de mesa proprietária, eu faço gestões diferentes. Então eu vou tentar mostrar um pouco para vocês aqui o que eu faço, e se vocês acharem interessante, eu faço um vídeo futuramente falando um pouco mais sobre isso, tá? Mesas. Nós temos uma fase que é de exame, onde você tem que fazer um capital lá de lucro para poder ser aprovado e poder passar para outra fase, que é uma fase remunerada. Pode ser através de simulador remunerado, pode ser através de conta real da mesa, tanto faz. E tem outras que é sem exame e já é remunerado. Hoje eu estou trabalhando com características diferentes. Quando eu trabalho com exame, tem conta que eu uso levemente alavancado. Digamos que eu uso um tipo de gerenciamento de risco na minha conta privada, numa conta de dinheiro real, e uso alavanco pouca coisa, digamos, eu uso 3% na minha conta real e vou usar 5% na mesa proprietária. Essa é uma maneira de fazer levemente alavancado. E tem outros que eu uso bastante alavancagem. Tá? Na remunerado, eu uso levemente alavancado. E as que tem sem exame remunerado, eu posso usar moderadamente alavancado. O que isso quer dizer? Tá? Se vocês gostarem, eu faço um vídeo mais detalhado explicando, mas no primeiro momento, o que eu quero dizer é, nessa situação aqui, onde eu estou usando levemente alavancado, vou dar um exemplo, se eu uso 3% na conta real, vou usar 5% na mesa, por exemplo, 5 ou 6% na mesa. E outro bastantemente alavancagem, eu vou usar aí uma alavancagem bem mais alta, aí de 10, 15, até 20% eu já utilizei, porque eu estou com base no meu drawdown, tá? Eu sei, pela minha estatística do meu operacional, qual que é o rebaixamento máximo. Por exemplo, eu sei ali que no máximo eu vou levar 5 stops seguidos, tá? É o que eu tenho em estatístico nos últimos anos. Então eu posso colocar uma alavancagem um pouco mais pesada. Eu sei que se eu entrar justamente nessa fase, onde eu vou levar um drawdown maior, eu vou quebrar essa conta, mas é uma conta de exame, então eu tenho que deixar uma reserva dos lucros que eu faço em mesa proprietária para poder comprar novamente um novo plano e passar novamente por esse período de exame quando acontece. E eventualmente a gente pega algum plano aí, como eu peguei a última vez na Ion Prop, um plano onde tinha o reset, que é de você, se você no caso, quebrar a conta ali, né, zerar o seu exame sem ser acionado stop pela mesa, você pode recomeçar ela. Então, nesses casos, a gente aproveita também para deixar um pouco mais alavancado quando tem essa situação. Na remunerada, eu deixo levemente alavancado. Então, digamos que eu uso 3% na conta real, vou deixar aí 4%, no máximo 5%, porque na remunerada eu não quero perder essa conta, eu quero manter ela de longo prazo. Eu tenho conta aqui remunerada em mesa que eu tenho desde julho do ano passado, tá? Desde agosto do ano passado. Então são contas longas que eu não quero quebrar elas, e todo ciclo, ou eu vou fazer aí um saldo e vou ficar positivo e vou solicitar saque, ou vou ficar mais ou menos no 0 a 0 e eu deixo para o próximo ciclo, mas ainda assim, ou vou ficar levemente negativo e deixo para o próximo ciclo também, mas são contas que eu não quero alavancagem alta porque eu não quero quebrar. Eu trato elas como se fosse uma conta real minha, só que com um pouco mais de risco, tá? É assim que eu faço. E tem essas aqui que são sem exame, né, que é direto remunerado, que eu deixo um pouco alavancado e vou trabalhar elas. São contas, geralmente são pequenas, e nessas contas eu uso ela para poder pegar esse saldo que foi gerado por ela ali, o valor que eu vou receber, vou usar para pagar as plataformas das outras contas, vou juntar para poder fazer a compra de um novo exame. Então é um dinheiro de giro. Eu acabo pegando um pouco nela todo mês, né? E aí com esse pouco que eu pego, pago todas as plataformas, reduzo o custo, pago o imposto, reduzo o custo, e aquilo que sobrar eu acumulo para comprar um novo exame também. Agora, essa conta aqui que é a de remunerado, nessa aqui sim,
quando eu pego o saldo dela, eu acumulo para poder colocar lá na minha conta privada como capital, e assim eu aumento meu capital, aumento meu R, e quando eu estou em sequência boa, eu ganho muito mais nessa conta que é remunerada, certo? Então quando a gente tem aí uma estrutura já trabalhando com conta real e conta em mesa proprietária dessa forma, a gente acaba tendo aí, maximizando os resultados. E às vezes o resultado que em uma semana, que pode parecer que nem foi tão bom, como essa aqui que eu tive na conta, na conta pública, tá? Se eu pegar aqui a última semana, não, já tá ali, eu vou botar assim, ó. Pode parecer que não foi tão bom, que foi aí menos de um R, mas quando a gente soma em todas elas, acaba dando um bom resultado no mês, ou um bom resultado na semana. Acaba ajudando também. E isso faz com que às vezes a gente fica com menos apetite ao risco durante a semana. Isso é bom porque protege a conta, mas em outra parte, se você tira demais o apetite ao risco, você acaba sendo cauteloso demais e acaba rentabilizando menos do que poderia. Então tem que fazer essa equação e tentar deixar o mais equilibrado possível, certo? Espero que isso aqui tenha sido útil para vocês, que tenha gerado um insight aí, alguma ideia para vocês. Amanhã, no domingo, tem um vídeo muito legal que vai sair aqui no canal, que é no Papo Antes do Trade. É uma entrevista que eu estou fazendo com um inscrito aqui do canal, que está mostrando aí o que ele aplicou sobre gerenciamento de risco, o que ele aplicou sobre disciplina, e que fez ele reverter uma curva que era muito negativa. Ele já estava há 10 anos no mercado, então ele reverteu uma curva que era negativa dos últimos anos para positiva, trabalhando aí com coisas que são aplicadas, que eu mostro para vocês no dia a dia e que eu mostro para vocês nos vídeos aqui do canal. Então foi um bate-papo muito legal e eu espero que vocês assistam. Vai sair amanhã ali, ou às 17 ou às 18 horas aqui no canal. Então acompanhem. Hoje ainda eu vou deixar já a notificação ali habilitada, ali o programa como estreia, tá bom? Então, bom descanso para todo mundo, um ótimo final de semana. Deixe nos comentários como foi seu mês, como foi essa semana aqui. Não esqueça de deixar um like porque ajuda o meu canal. E caso você não seja inscrito, se inscreva porque eu mostro diariamente aqui as operações que eu faço e explico um pouco aí da minha leitura de price action também. Certo, pessoal? Bom final de semana, descansem, até o próximo vídeo.